Imagine uma multidão reunida no alto de um monte. De um lado, um profeta sozinho. Do outro, centenas de profetas de Baal. E no meio de tudo isso, um desafio impossível. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Essa é uma das cenas mais cinematográficas da Bíblia. O nome do profeta era Elias. E ele viveu em um tempo complicado. Israel estava dividido, espiritualmente confuso, e muita gente tinha abandonado a adoração ao Senhor para seguir Baal, um falso deus muito popular entre os povos vizinhos. E aqui já entra um detalhe curioso. Baal era associado à tempestade, fertilidade e poder da natureza. Ou seja, para seus seguidores, ele deveria ser o tipo de Deus que mandava chuva, trovão e fogo. Então Elias aparece com uma proposta ousada. Na verdade, ousada é pouco. Ele chama o povo e faz uma pergunta direta: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Em outras palavras, decidam de uma vez. Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam Baal. E o povo ficou em silêncio. Aquele silêncio constrangedor, quem sabe que a pergunta acertou bem no centro. Então Elias propõe o desafio. 2 altares seriam preparados. Um para Baal, outro para o Senhor. Cada lado colocaria um sacrifício sobre a lenha, mas ninguém poderia acender fogo. Nada de fósforo, nada de isqueiro, nada de jeitinho antigo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram primeiro. E eram muitos. O texto bíblico fala de 450 profetas de Baal. 450 contra um. Se fosse campeonato, Elias entraria como azarão total. Eles prepararam o altar e começaram a invocar Baal desde a manhã. Gritavam, chamavam, repetiam. Mas nada acontecia. Nenhuma resposta. Nenhuma chama. Nenhum sinal. Elias, então, faz um comentário que mostra que a Bíblia também tem momentos de ironia. Ele começa a provocar os profetas de Baal. Basicamente, gritem mais alto. Talvez ele esteja ocupado. Talvez esteja viajando. Talvez esteja dormindo. Convenhamos, Elias não estava exatamente evitando conflito naquele dia. Os profetas continuaram tentando. Passaram horas. O sol foi subindo. A multidão ficou olhando. E nada. Agora imagina a cena. Centenas de pessoas gritando para um Deus que não responde, enquanto Elias espera o momento certo. E é aqui que a história vira. Quando chegou a vez de Elias, ele não fez espetáculo vazio. Primeiro, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse detalhe é forte. Antes do fogo cair, o altar precisava ser restaurado. Depois, Elias colocou a lenha, preparou o sacrifício e mandou jogar água sobre tudo. Não uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A água escorreu pelo altar e encheu até a valeta ao redor. Agora presta atenção, ele não estava facilitando. Ele estava tornando humanamente impossível. Porque se o fogo viesse agora, ninguém poderia dizer que tinha brasa escondida. Ninguém poderia dizer, mas a madeira estava seca. Não. Estava tudo encharcado. Então Elias fez uma oração simples, sem gritaria, sem teatro, sem desespero. Ele pediu para Deus responder, para que o povo soubesse que o Senhor era Deus e que ele estava trazendo seus corações de volta. E então aconteceu. A Bíblia diz que o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Ou seja, não foi uma faísca tímida. Foi uma resposta impossível de ignorar. Quando o povo viu aquilo, caiu com o rosto em terra e declarou: "O Senhor é Deus. O Senhor é Deus." O mais impressionante nessa história é que Elias não venceu porque era a maioria. Não venceu porque tinha mais influência. Não venceu porque controlava o ambiente. Ele venceu porque estava do lado certo. E essa história mexe com a gente porque todo mundo, em algum momento, fica no meio do Monte Carmelo, entre duas escolhas. Entre fé e medo, entre obedecer e se adaptar, entre seguir o que é verdadeiro ou seguir o que todo mundo está seguindo. O povo estava dividido. Os profetas de Baal estavam barulhentos. O rei estava contra Elias. Mas Deus não precisava de multidão para provar quem ele era. Só precisava de um altar restaurado e de um homem disposto a permanecer firme. E talvez essa seja a grande pergunta da história. Se hoje fosse o seu Monte Carmelo, de que lado você estaria quando o fogo caísse?